a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no seu coração. Estamos começando aqui mais uma formação do Ministério de Fé e Política para o nosso encontro estadual de ministérios. Eu sou André de Oliveira, para você que não me conhece, tenho 29 anos, participo da Renovação Carismática Católica aqui da Arquidiocese de Florianópolis, né? Na cidade de Itapema, participo do grupo de oração Nossa Senhora de Fátima e faço parte do Ministério de Fé e Política, atuando na formação do Ministério de Fé e Política. Né? Atualmente sou um dos formadores, junto com o Maicon, que é o nosso coordenador estadual do Ministério de Fé e Política. Sou também vocacionado à política, sou atualmente aqui no estado de Santa Catarina, participante do meio político. E hoje, no nosso ministério, né, nessa formação, nós vamos falar sobre as virtudes teologais, que são, né, a saber, a fé, a esperança e a caridade. E também nós vamos falar sobre política. O que é política? Talvez você que esteja nos assistindo, talvez você que está fazendo essa formação de ministérios e já passou por algumas formações do nosso Ministério de Fé e Política, ainda esteja se perguntando, né, mas o que é a política? Por que nós cristãos católicos, por que nós do movimento da renovação carismática, né, por que nós católicos apostólicos romanos precisamos nos preocupar com a política? E se você esteja se perguntando isso, se você ainda está com aquela dúvida no seu coração, porque talvez você na sua vida, né, na sua caminhada, nas suas experiências, você tem escutado sempre falar muito mal sobre política, né? Nossa, política é coisa de gente corrupta, a política é coisa de gente que, né, não tem caráter, a política é para... as pessoas que se envolvem na política entram para roubar, entram para corrupção. Muitas vezes nós temos uma visão ruim, uma visão deturpada do que é política, né? Uma visão errônea do que é política. Por quê? Porque nós muitas vezes pensamos que aquilo que a gente assiste muitas vezes no Brasil, que aquilo que a mídia mostra para nós, aquilo que tem acontecido, né, os escândalos de corrupção, a Lava Jato, políticos presos, dinheiro desviado, que isso é a realidade da política, ou que isso é a política. E na verdade isso tem outro nome. Este nome para essas práticas errôneas, essas práticas pecaminosas que acontecem no Brasil, a gente pode dar o nome de politicagem. Ou de corrupção mesmo. Politicagem ou corrupção. A política, na essência, não tem nada a ver com isso. Então eu quero convidar você já no início dessa formação para que nós abramos a nossa mente, para que nós façamos um verdadeiro metanoia, uma transformação da nossa mentalidade para que a gente possa entender através da palavra de Deus, né, e através dessa formação da doutrina da Igreja Católica, da doutrina social, do compêndio da doutrina social, do nosso catecismo, nós possamos entender o que é política na essência e a gente possa entender a nossa missão. Porque nós, católicos, né, porque o movimento, o Ministério de Fé e Política tem se preocupado com a evangelização do meio político, com a participação na política, né, com a evangelização deste meio que é tão precioso para nós. E aí, primeiro vamos entender então o que é política. O que é política e por que ela é tão importante para nós. A política, meus amigos, ela é a arte, é a ciência de governar, é a arte, é a ciência de organizar a vida das pessoas, a sociedade como um todo. É a arte ou a ciência de organizar a polis. Política vem da palavra polis, do grego, né? Polis é cidade. É a arte de organizar a cidade. A política nasce lá na Grécia Antiga, lá na época, né, do filósofo Aristóteles. E Aristóteles já dizia, né, que a política é um meio para organizar a cidade, é um meio para levar as pessoas à felicidade. Eu, quando eu lia isso, quando eu buscava essa formação, né, esse conhecimento, eu atrelava justamente isso ao catecismo da igreja, né? Porque diz no catecismo da igreja que o objetivo de Deus com a vida do homem é fazer o homem feliz, é fazer o homem participar da sua vida bem-aventurada. E lá Aristóteles, na sua filosofia, né, criando o conceito de democracia, de política, de cidade, de organização das cidades, ele entendia que a política era o meio de levar as pessoas, né, de organizar a cidade para que as pessoas pudessem viver bem, para que as pessoas pudessem ser felizes na cidade. E aí, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Aí é que a gente precisa resgatar, precisamos buscar de novo, precisamos renovar na nossa vida, na nossa consciência, promover um metanoia, mudança de consciência do significado da palavra política.
Porque a política, na essência, significa a organização da cidade para o bem comum. Política é para o bem comum, e aí a gente já começa a perceber, se você entende o que é bem comum, ou seja, o bem para todos, o bem da comunidade, você já começa a perceber que a política, na essência, a verdadeira política, a boa política, está muito atrelada ao Evangelho. Porque o Evangelho é para o bem de todos. Jesus veio para a salvação de todos. E a política, ela é para o bem comum, é para o meu bem e é para o seu bem. É a organização da cidade para que todos tenham acesso a uma vida boa. E a gente precisa entender isso porque a gente precisa descolar de nós, tirar do nosso entendimento esse conceito errado que a política é má, que a política é ruim, que ela não é para nós, e a gente precisa entender esse conceito verdadeiro de política para o bem comum, para o bem de todos. Quando a gente entende que, na essência, a política, a organização da cidade, a organização da comunidade para o bem comum, ela é algo bom, ela é algo importante para a vida de toda a sociedade, para a organização de toda a sociedade. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a perceber que, se ela é boa, nós podemos participar. Nós podemos estar próximo, nós podemos nos envolver. E por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Impulsionado pelaquela frase brilhante do Papa em 2013. Quando o Papa foi questionado sobre a participação dos católicos na política, o Papa responde: é um dever do cristão católico participar da política. Né? Porque nós não podemos fazer como Pilatos, lavar as mãos, não podemos. Nós precisamos participar da política para o bem comum, né? A política para levar dignidade à vida das pessoas, a política para levar, né, qualidade de vida para as pessoas, para organizar a sociedade de forma justa, honesta. Então o Papa diz, nós não podemos abdicar da nossa participação na política. E o Papa estava fazendo menção à doutrina social da Igreja que fala que é um dever do cristão católico leigo participar. É um dever do cristão católico leigo participar da vida ativa da sociedade, da organização política, né? Você que está me escutando, você que assiste essa formação, você que é leigo, católico, é uma missão, é um dever nosso. Quando nós abdicamos da nossa participação na política, quando nós não nos envolvemos na vida, na organização da sociedade, da cidade, nós estamos sendo omissos. Nós estamos deixando uma função importante da nossa vida, é um dever importante da nossa vida como cristãos, como católicos, né, sendo negligenciado. Nós precisamos participar. E ainda o Papa completa dizendo assim, né, talvez muitos de nós dizemos, né, eu não participo da política porque a política está muito suja, está muito corrompida, a gente vê muito roubo, a gente vê muitas coisas erradas. E aí ele diz, a política está suja, a política está corrompida por falta da participação dos bons, por falta da participação dos honestos, dos homens de valores, de princípios. Por isso, meus irmãos, eu comecei a entender e eu preciso que você entenda esse conceito. E você entenda que a nossa participação é importante. Porque quando as pessoas de bem deixam de participar, quando as pessoas de bem deixam de se envolver na política, o caminho fica mais fácil para os maus, para as pessoas que querem entrar na política para os seus interesses pessoais, para roubar, para enriquecer, para saquear. Quando os bons não participam, o caminho fica mais fácil para os maus. E é isso que a gente tem assistido muitas vezes, não só no Brasil, mas em vários países do mundo. As pessoas de bem abdicando da participação, deixando de participar, e as pessoas más, mal intencionadas entram na política e usam da política, usam daquilo que é público, aquilo que é de todos, para quê? Para os seus interesses pessoais. Eu uso daquilo que é dos impostos, que são de todos nós, mas eu uso para o meu interesse pessoal. Isso é a politicagem e não a política, porque a política, na essência, é para o bem comum. É a organização da cidade para o bem comum, a organização do Estado para o bem comum. Quando nós falamos de política, meus amigos, meus irmãos, a gente vai trazer alguns conceitos que são importantes, né? Como modelos de governo, nós vivemos aqui no Brasil um modelo de governo democrático, onde o povo escolhe, elege os seus representantes. Nós vivemos num regime democrático presidencialista, onde nós elegemos um presidente da república, governadores, prefeitos. O nosso Estado, a política do nosso Estado é organizada em 3 poderes, né? Os 3 poderes que organizam a vida da sociedade. Né? O poder executivo, que é o representante maior, é o presidente da república, que é aquele que executa o orçamento, é aquele que
organiza a vida da sociedade, que investe os recursos da arrecadação dos impostos, né, para gerar o bem, para garantir os direitos, para gerar, né, uma qualidade de vida na vida das pessoas. Existe o legislativo, que é aquele que cria as nossas leis, né? Que é representado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, pelas câmaras de vereadores, as assembleias estaduais nos estados, né? O poder legislativo é aquele que cria, que aprova as leis. É aquele poder moderador que decide o que nós vamos viver. E aí eu quero trazer uma coisa aqui que é importante para vocês, porque imagina, o poder legislativo, ele cria as leis. Leis é aquilo que nós somos obrigados a viver, né, a fazer. Eles criam leis tributárias, que nós somos obrigados a pagar imposto. Eles criam leis de convívio social, que nós podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo. Criam leis que vão interferir na minha e na sua vida, né? Há pouco tempo atrás, na Câmara Federal, estavam se discutindo leis que queriam regulamentar o aborto no Brasil, por exemplo, que iam contra o direito principal, o direito fundamental, que é o direito à vida. Depois eu vou falar um pouquinho também do último poder, que é, né, o poder judiciário, que muitas vezes se envolve nessas questões também. Mas é preciso a gente entender uma coisa: o poder legislativo, ele cria as leis que vão nos ser obrigada a ser cumprida, nós vamos precisar cumprir. E aí eu pergunto para você, cristão católico, quem estão fazendo as nossas leis? Sabe por que eu te pergunto isso? Porque muitos de nós, não podemos participar da política, porque a política, né, não é boa, é suja, é isso, aquilo. E aí a gente muitas vezes tem representantes, porque o legislativo é a representação do seu povo. Ele tem que representar aquilo que o seu povo pensa, aquilo que o seu povo acredita, os princípios e os valores que o seu povo defende. E se nós não tivermos representantes que pensam como nós, que defendem os mesmos princípios, os valores que nós acreditamos, que fazem a defesa da vida, que fazem a defesa da política para o bem comum, que fazem a defesa, né, daquele que mais precisa, do necessitado, da viúva, do órfão, como diz a palavra de Deus. Se nós não tivermos representantes que pensam como nós, lá no legislativo, fazendo as nossas leis, daqui a um pouco, meus irmãos, nós vamos ter que cumprir leis aqui no Brasil que são anticristãs, que são contra a nossa fé, mas porque nós não temos representação. Se a política é a representação do seu povo, nós precisamos ser representados. Imagina, o nosso povo católico é quase 50% da nação brasileira. Se nós somos 50% de católicos, nós tínhamos que ter pelo menos 50% de bons católicos, né, nos representando no legislativo, para que se aprovassem leis que nós acreditamos, leis que nós cristãos defendemos, que respeitam os nossos princípios e nossos valores. O terceiro poder da República é o poder judiciário, que é o responsável, né, por manter a ordem, que é responsável por fazer a justiça chegar, né, na vida das pessoas. Infelizmente, muitas vezes isso não acontece, né? Mas por culpa nossa também de não participar. Então, o poder executivo é o que executa, o poder legislativo é o que modera, cria as leis, e o poder judiciário é o que faz com que a lei seja cumprida, é o que faz com que a justiça, né, seja feita, que as leis sejam para todos. O poder judiciário é quem executa. Então, meus irmãos, a nossa política, o nosso governo é constituído assim, né, de três poderes, que são eleitos de forma democrática: Presidência da República, Câmara dos Deputados, Poder Executivo, Poder Legislativo, nas cidades, prefeitos e vereadores, né? E que tem um processo diferenciado, mas que também respeitam, né, o regime democrático, porque são, por exemplo, os juízes que fazem parte do judiciário passam por concurso, os desembargadores e os ministros do Supremo Tribunal Federal passam por uma indicação da Presidência da República e passam por uma sabatina no Senado, então passam pelo regime democrático também de direito. Isso é assim que é constituído hoje no Brasil. E eu queria trazer essas informações rápidas para vocês, uma pincelada rápida de como a gente se organiza no Brasil, para você entender da importância da política na organização da sociedade, né? Porque se lá, vamos trazer isso para uma questão prática, né? Se lá no seu bairro está faltando saneamento básico, você não tem uma coleta de esgoto, tem esgoto sendo jogado no riacho na frente da sua casa, aquilo é um problema grave. Se você não tiver um bom prefeito para resolver o seu problema público, se você não tiver um bom cristão à frente, né, do executivo para executar, para dar dignidade para a vida daquelas pessoas, você vai viver sem saneamento básico. Não é assim?
se você não tiver bons vereadores, né, para fiscalizar, para criar leis, né, para criar leis que o esgotamento sanitário não possa ir para para um riacho, para uma rede pluvial, o que vai acontecer? As pessoas vão despejar os seus esgotos aonde não pode. Se não houver o judiciário para vir, né, assim quando for cobrado, quando for instigado o judiciário para vir e executar uma sentença judicial, quando alguém descumprir a lei, o bem comum não vai acontecer na nossa vida. Então nós precisamos que esses três poderes caminhem em harmonia e nós precisamos entender que a nossa participação é importante na vida da nossa sociedade. Sabe, meus irmãos, um juiz justo, um juiz cristão, um juiz que defende o bem comum, que atua em defesa dos mais necessitados, dos pobres, pode mudar a vida de muita gente. E um juiz corrupto, um juiz que age em favor dos mais poderosos, que passa inclusive por cima das leis que ele, né, prometeu seguir, esse juiz pode acabar com a vida de muita gente, pode tirar a dignidade de muitas pessoas e pode ir contra o princípio do bem comum. Eu falei de um juiz, mas eu posso falar de um político, eu posso falar de um vereador, de um prefeito cristão, um prefeito do bem de Deus, ele pode mudar a vida de muitas pessoas, ele pode ajudar aqueles que mais precisam, pode facilitar a vida da sociedade para o bem comum. Assim como um vereador também pode. Assim como um deputado, um senador, um presidente da república, um governador. Mas ele pode também dificultar. Ele pode ir para o lado da corrupção. É por isso que eu e você precisamos entender que a nossa missão... André, agora todo mundo tem que ser político. Não é isso, meus irmãos, não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou querendo dizer para você que a política ela é importante na vida da sociedade. E no mínimo eu e você precisamos orar, e orar muito pela organização da nossa sociedade. Orar pelos nossos juízes, orar pelos nossos legisladores, orar pelos nossos executores, pelo presidente da república, governador, pelos prefeitos, orar pelos senadores, deputados federais, estaduais, vereadores, orar pelo Supremo Tribunal Federal, pelos nossos tribunais de justiça, orar pelo Ministério Público, orar pela Procuradoria, pelos procuradores, e assim vai. É uma infinidade de funções que nós temos na política do nosso país, na organização da sociedade do nosso país, que são importantes para o bom funcionamento e principalmente para a garantia do bem comum, do bem de todos, o meu bem e o seu bem, o bem da nossa sociedade como um todo, o bem da ordem social. A política, meus amigos, na essência ela é muito boa. Nós precisamos entender isso. E nós precisamos assumir o nosso papel, o nosso dever de participar, de colocar a nossa vida também à disposição. Eu lembrava hoje, eu quero trazer aqui para vocês que a gente vai partilhar uma palavra também, porque além da política, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre as virtudes teologais, que são fundamentais, que é dom de Deus para nós, são fundamentais para a gente participar e assumir a nossa missão na organização da sociedade, na vida política. Mas eu lembrava aqui de uma visita que nós fizemos com o Ministério de Fé e Política ao nosso arcebispo Dom Wilson, e ele dizia para nós, olhe, eu gostaria muito que o Ministério de Fé e Política, além da evangelização, do meio político público, além das formações sobre a doutrina social da igreja, dos princípios da doutrina social da igreja, o apoio, a participação na política de forma concreta, eu gostaria que o Ministério de Fé e Política formasse as pessoas para participar na vida, na vida política ativa da cidade de forma direta, participando dos conselhos municipais. Sabe, talvez você não tenha consciência disso, mas você pode melhorar a saúde da sua cidade participando do Conselho Municipal de Saúde. Talvez você possa mudar a realidade da educação da sua cidade participando do Conselho Municipal de Educação. Você pode ajudar as pessoas carentes na sua cidade, participando do Conselho Municipal de Assistência Social, de Ação Social. Você possa ajudar de várias formas a vida da sociedade, Louvado seja Deus se esse for o seu chamado. Participe. Aquela colocação que o Dom Wilson falou para nós naquele momento foi muito importante, porque muitas vezes a gente fica pensando, olha, política, todo mundo vai concorrer a algum cargo. Não, não é isso.
Nós temos muitas coisas, muitas áreas que nós podemos participar, principalmente como cristãos católicos conscientes, né? Nós precisamos participar com consciência das eleições, votando corretamente, estudando a vida dos candidatos e depois acompanhando, seguindo, vendo como eles estão trabalhando, cobrando, porque esse é o nosso papel. O nosso papel, o nosso dever, como diz o Papa, é participar. É um dos princípios, inclusive, da doutrina social da Igreja Católica. É um dos princípios, junto com o bem comum, vem o princípio da participação. Nós precisamos participar. E aí, meus irmãos, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as virtudes que são importantes para nós assumirmos a nossa missão. Virtudes teologais são aquelas virtudes que são dom de Deus, são incutidas, né, no nosso coração por Deus, que vem de Deus para nós, que nós não podemos, né, criar sozinha, mas que Deus incute no nosso coração para que nós possamos viver bem a vida em sociedade, para que nós possamos viver bem a vida no meio social, no meio político, no meio econômico, porque a doutrina social da igreja não fala só de política, a doutrina social da igreja fala da vida social e fala da vida econômica também. Você empresário que está me assistindo agora nessa formação, a doutrina social da igreja, né, a vida, o cristianismo é para a nossa vida empresarial também, né, lá na nossa... Tivemos uma interrupçãozinha aqui que eu recebi uma ligação, mas voltando, eu estava falando da vida empresarial, né? A doutrina social da igreja é para a vida empresarial também, é para a minha vida, para a sua vida, né? Lá na minha empresa, por exemplo, se eu for um bom cristão, se eu for um bom gestor, se eu for alguém que faz as coisas para o bem comum, o meu funcionário, as pessoas que trabalham lá, as famílias que trabalham lá vão ter muito mais dignidade, vão ter muito mais acesso aos seus direitos. Você percebe que o cristão ele é importante na vida e na organização de toda a sociedade. Por isso que nós precisamos viver a vida em sociedade, principalmente segundo a graça de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus para mim e para você. E é por isso que eu queria fechar essa nossa formação, esses últimos minutos que a gente tem de formação, trazendo para você sobre as virtudes teologais, as virtudes que são dom de Deus para nós, que são incutidas no nosso coração, são infundidas em nós por Deus para que nós possamos viver a santidade, para que nós possamos viver a vida em sociedade para o bem comum, para o bem de todos e viver a vida para o céu. Diz assim na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três, porém a maior delas é a caridade, o amor. São essas as três virtudes teologais que eu quero chamar você, a sua atenção agora, né, para elas, para que nós possamos trabalhar elas na nossa vida pessoal, na nossa intimidade com Deus, para que nós possamos pedir elas que são dom de Deus, a fé que é dom de Deus, a esperança que é dom de Deus, a caridade, o amor que é dom de Deus, que o próprio Deus infunde no nosso coração para que a gente possa viver uma vida santa, uma vida correta, uma vida digna que promova não só para nós, mas para quem está à nossa volta a possibilidade de encontrar Deus, de fazer uma experiência com Deus através da nossa vida, de viver a santidade, de viver o bem comum. De viver o bem comum. E aí por isso eu quero dizer para você, por ora subsistem a fé. A fé é o dom de Deus que Deus coloca no nosso coração para que nós possamos crer, nós possamos ter certeza na existência de Deus. Possamos ter certeza que Deus é um Deus poderoso, que caminha conosco, que é o Deus Criador, que é o nosso Salvador, a fé no Cristo Jesus que nos salvou. E a fé, meus irmãos, que crê no impossível, porque o nosso Deus, ele é um Deus do impossível. Ele pode fazer coisas extraordinárias pela vida da nossa sociedade. Por isso eu quero dizer para você que talvez a nossa humanidade não nos permita acreditar que a política do nosso país, do nosso estado, dos nossos municípios podem mudar. Mas quando a gente olha com o olhar da fé, quando a gente sabe que o nosso Deus é um Deus do impossível, eu quero dizer para vocês, inclusive eu, meu irmão, pela virtude teologal da fé, sabendo que é dom, que é presente de Deus na minha vida, mas eu tenho uma fé muito grande de que o nosso país um dia será um país do bem comum. Que as nossas cidades, que os nossos estados um dia serão do bem comum, do bem para todos. Porque a fé que Cristo Jesus incute no nosso coração, ela é muito maior do que qualquer problema, do que qualquer dificuldade que a gente possa enfrentar. E mesmo nós passando por tempos difíceis, a fé nos garante que dias melhores virão.
A fé nos dá essa certeza. A esperança que Deus incute no nosso coração, aquele desejo de, né, aquele sentimento de que espera com alegria no dia que vai chegar, que espera a salvação, a verdadeira esperança cristã. Você sabe qual é a verdadeira esperança cristã? O que todo cristão, todo seguidor de Cristo Jesus, todo batizado espera? A vida eterna um dia no céu. Essa esperança que o Cristo incute no nosso coração de um dia se encontrar com Ele, de um dia chegar ao céu, é a mesma esperança que dá fundamento, é a mesma esperança que fundamenta a nossa esperança de que a política pode um dia ser melhor, que o Brasil pode ser melhor, que as nossas cidades podem ser melhor, que podem aparecer homens e mulheres vocacionados, santos, para dar a sua vida no meio público, na organização da sociedade, na vida econômica, que possam aparecer homens e mulheres santos para empreender, para abrir empresas, para gerar emprego e renda para a vida das pessoas, para gerar o bem comum aonde eles estiverem. A fé, a esperança e a caridade. E a palavra diz, né? Porém, a maior delas é a caridade. A caridade, meus irmãos, o amor é infundido no nosso coração pelo próprio Deus para que primeiro nós o possamos amá-lo, para que nós o possamos amar. Deus incute a caridade, o amor no nosso coração para que nós possamos nos relacionar com Ele e inspirados, né, e motivados por esse relacionamento com Deus para que nós possamos também nos relacionar com o nosso irmão. E aí percebam que o amor, a caridade, ela é fundamental para que se possa implementar o bem comum. Porque se nós não temos uma experiência do amor de Deus por nós, se nós não temos no nosso coração, se nós não temos a virtude teologal do amor, da caridade, nós não conseguimos trabalhar para o outro. Nós não conseguimos colocar a nossa vida à disposição do outro, nos doar, o amor doação que se coloca à disposição do irmão. Isso é o bem comum. Porque a pessoa, quando usa dos outros por seus interesses pessoais, aí não existe amor, aí é egoísmo. Tudo é para mim, porque eu sou melhor, porque as coisas têm que ser para mim, o outro tem que me servir, o outro tem que fazer minha vontade. Não! O amor que Cristo testemunhou para nós, o amor de Jesus por nós, este amor, essa caridade que é incutida no nosso coração, que é dom de Deus que é incutida no nosso coração, que tem, por exemplo, o maior, o Cristo Jesus, é um amor doação, é um amor que se entrega numa cruz, que derrama todo o seu sangue, que entrega o seu corpo por completo, é um amor que se doa. Olha, eu estou me doando para a salvação de vocês. É isso que Cristo Jesus faz. Este é o recado do amor doação. É este recado dessa virtude, é esse recado que Deus quer deixar para nós hoje. Que nós precisamos viver essas virtudes encarnadas em nós para que nós possamos aplicar a doutrina social da igreja na nossa vida, para que nós possamos gerar o bem comum, para que nós possamos transformar o conceito de política na nossa vida, para que nós possamos entender que a política é necessária na vida do seu povo, mas uma política que tem fé em Cristo Jesus, fé em Deus, a política que tem esperança de entregar para as pessoas dignidade da pessoa humana, que tem esperança de encontrar o amor na vida da sociedade, encontrar Deus na vida da sociedade. E a caridade da doação, a política que é doação, que é para o outro, que é para fora, que é para o próximo e não para nós mesmos. Meus irmãos, se inspirados pelo Espírito Santo de Deus, se cheios do Espírito Santo de Deus, a exemplo de Maria, a exemplo do próprio Cristo Jesus, inspirados por Deus, movidos pelo Espírito Santo, cheios das virtudes que o próprio Espírito infunde em nós, da fé, da esperança e da caridade, nós adentrarmos o campo social, a vida econômica e a vida política do nosso país, dos nossos estados e dos nossos municípios, eu quero dizer para você, meus irmãos, que a perfeição, a felicidade completa nós vamos encontrar só no céu, mas uma vida muito mais digna, uma vida muito mais próspera, uma sociedade para o bem comum, nós podemos ainda encontrar aqui, se assim nós nos doarmos, se assim nós colocarmos a nossa vida à disposição do próximo. Eu quero finalizar essa formação com uma breve oração, bem breve mesmo, mas para que a gente possa colocar todo o nosso coração em Deus. Quero te convidar junto comigo, fecha os teus olhos, traça o sinal da cruz sobre a sua fronte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus,
Eu quero te pedir, Senhor, motivado por essa palavra, motivado pelas tuas virtudes, Senhor, que tu infunde no nosso coração, que tu coloca em nós para que nós possamos buscar viver a vida de santidade. Eu quero te pedir, Senhor, incute no coração de cada um desses irmãos que está nos assistindo, que está assistindo essa formação, a virtude da fé, a virtude da esperança e a virtude da caridade, do amor, doação, que se entrega pelo próximo, para que cada um desses irmãos possa assumir a sua missão, assumir o seu compromisso de participar da vida da organização da sociedade, da vida política, da vida econômica, das suas cidades, dos seus bairros, da sua vizinhança, dos seus estados, do nosso país.